Bora lá então, pessoal. Vamos continuar aqui nosso curso de gestão de risco de privacidade. Essa é a nossa próxima aula e hoje, nessa aula aqui, eu espero que eu convença você. Eu não tenho dúvida, você já foi convencido que você precisa desse curso aqui, por isso você chegou aqui. Mas na aula de hoje vai ficar mais clara essa necessidade do porquê a gestão de privacidade é tão importante, né? Então aqui eu sou o professor Rafael Rabelo, é um prazer ter você aqui nesse curso comigo. Pois bem, então bora lá. O que é essa imagem que eu coloco aqui para vocês, né? Essa imagem é aquela imagem de você aqui querendo conversar com o diretor da sua organização, né? Com o diretor, com quem vai tomar a decisão. Você tem aquele problema que todos nós sabemos, ou seja, olha, eu tenho uma necessidade, diretor, eu preciso contar para você que eu preciso de recursos para poder implementar aqui as ações, né, que a autoridade ou que a Agência Nacional de Proteção de Dados me exige, né? Ou seja, eu preciso aqui fazer um relatório de impacto, eu preciso fazer um inventário, eu preciso fazer, né, diversas ações. Qual que você acha a chance que você vai conseguir convencer esse gestor, esse diretor, né, com um discurso como esse, né? Muito difícil, porque na verdade são pessoas que são muito ocupadas, então elas não costumam ter tanto tempo assim para nos dar, né? Então, como que a gente pode ser estratégico e assertivo para conseguir trazer o apoio em cima dessa necessidade que a gente precisa, né? Então, isso aqui é algo que a gente discute bastante, né? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? E aí eu queria trazer, né, para a baila aqui um artigo que foi produzido aqui pela Christine Hoppers, que ela é a gerente geral do CERT-BR. Eu vou disponibilizar o artigo para vocês aqui no curso. O artigo fala da importância dos fatores humanos para a cibersegurança ou cibersegurança, né? Então, olha que bacana como que ela começa esse artigo. Vou ler, eu não gosto muito de colocar texto inteiro assim numa tela, mas aqui eu vou lendo com vocês com calma e vou discutindo, beleza? Então ela começa dizendo aqui, ó, as campanhas, e aqui ela está falando de campanhas de conscientização, né? As campanhas de conscientização em geral focam em o que fazer e não em por que fazer. O que ela quer dizer com isso aqui? Geralmente, quando a gente dispara uma campanha de conscientização de cibersegurança, a gente diz aí para os nossos usuários o por que não clicar, desculpe, que não pode clicar no link, que a gente tem que trocar, que você tem que usar senha de tal tamanho, né, que você tem que fazer o backup, mas a gente raramente nessas campanhas explica o porquê, né, fazer alguma medida, né? Então ela diz nesse artigo dela de que esse é um ponto que precisa ser repensado, pois nós somos movidos não por razão, mas sim por emoção e confiança. Não é verdade isso aqui? Nós estamos tratando com adulto. Adulto só faz o que ele quer fazer. Não adianta você pedir um adulto fazer alguma coisa que ele não faz. Ele precisa ser convencido, ele precisa querer fazer algo. E principalmente no que tange a estudar, a própria andragogia, que é a área que estuda como os adultos aprendem, ela demonstra sobre a necessidade que o adulto tem de se sentir motivado, né, para ter interesse para aprender determinado assunto. Então não adianta a gente dizer o que fazer sem explicar por que fazer, né? Então ela continua dizendo aqui: explicar por que uma medida é necessária e como pode ajudar a pessoa é tão importante quanto explicar como implementar uma medida, né? A pessoa precisa ver a necessidade e entender que ela será beneficiada tanto quanto a organização. Quando você consegue fazer isso aqui, você muda o jogo, tá? E aí ela continua: se não houver o entendimento do que por que uma medida é importante, ela será burlada
no momento em que o usuário sentir que precisa mais agilidade no trabalho e que a medida está atrasando a sua rotina. Fala sério, é ou não é isso que acontece? Faz sentido para você refletir e pensar que a gente deve falar o porquê fazer e não somente o que fazer? E ainda mais quando se tange, por exemplo, em cibersegurança, porque cibersegurança ele é um risco que ele é invisível. E por que eu estou chamando ele de invisível? Porque é um risco que não se é percebido facilmente e rapidamente. Então eu tenho aqui um exemplo que eu gosto de citar. Pense que eu tenho dois sistemas. O sistema do lado esquerdo, o sistema aí do lado direito. Eles são exatamente o mesmo sistema. Eu faço a pergunta para você. Qual desses sistemas aqui é seguro e qual dos sistemas não é seguro? Qual desses dois? Né? Como é que a gente chega nessa conclusão que um sistema é ou não é seguro? Veja, não é simples. Né? Sistema inseguro não mostra a cara de inseguro. É claro que um sistema legado, antigo, ele tem uma chance muito maior de ser um sistema inseguro. Mas os sistemas novos, nem sempre eles também são seguros. Eles podem ter falhas graves de segurança. Como que eu demonstro que esse sistema é inseguro? Né? Claro, você já sabe de cibersegurança, eu não preciso aqui detalhar esses pontos. Né? Mas isso não é diferente para privacidade. Opa, desculpe, antes disso aqui, né, quando eu estou aqui no judiciário, por exemplo, eu não vou dizer que um sistema ele é inseguro, né, que ele tem insegurança ou não. Né? Na verdade, a falta de segurança dentro do sistema, ele vai me gerar o quê? Né? Então, um sistema como esse, se fosse um sistema que trata aqui o processo judicial, na prática ele ia me levar aqui um risco de divulgação antecipada de votos, né, de emissão ou alteração não autorizada de determinação ou decisão, de perda de informação, né, de alteração de decisões, de espionagens, né? Ou seja, isso aqui são as consequências que um sistema teria, que seria observado de um sistema caso ele fosse invadido, né, por um hacker ou por uma invasão, um comprometimento de cibersegurança qualquer. Né? No caso de uma universidade, eu teria isso aqui. Né? Eu teria um vazamento de notas, um vazamento de CPF, uma alteração de notas, frequências, históricos, indisponibilidade de sistemas, né? Falsificação de diplomas. Né? Ou seja, tudo isso aqui, né, são questões que geram um impacto, né, para o negócio. E por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque quando eu falo dessa forma, essa pessoa aqui entende mais do qual é o propósito, por que você está agindo. Então, quando você for abordar, você encarregado, você gestor de segurança, você não vai falar que você, né, tem aqui tem que implementar o MFA, que tem que implementar um backup. Você vai direto no ponto. E qual que é o ponto? Você vai explicar o porquê que você precisa implementar uma medida, né? Que eu preciso implementar a cibersegurança para evitar parcialidade, favorecimento, espionagem e todos esses sistemas. No caso de uma universidade, isso aqui. Né? Então, fica aqui já aquela pergunta, né? Já é claro, né? O gerente de segurança da informação da sua organização traduz esses riscos de maneira clara para a alta administração, para o board, ou seja, nos próprios relatórios, já tem esse tipo de relação de causa e consequência bem definido. Né? Então eu vou deixar até para vocês, aqui também nos materiais complementares, esses artigos, que são artigos que eu produzi aí nos últimos anos, demonstrando como que foi feito o passo a passo para poder chegar nesses pontos em específico, tá? Para os riscos de negócio. É claro que nesse curso eu também vou falar desse passo a passo, de como se chega nesses riscos aqui, como é que eu elaborei esse rol de riscos, tá? Mas já fica pronto, escrito aqui, do material complementar, que é público, qualquer um pode ter acesso, você pode compartilhar com qualquer pessoa que você quiser
sem mais problemas, tá? Mas, continuando um pouco mais, o risco de privacidade ele tem ainda um agravante, tá? No que tange à cibersegurança, tá? Porque ele é um risco que vai ultrapassar as fronteiras das nossas organizações. E eu vou falar sobre isso com mais detalhes na próxima aula, beleza? Te encontro lá.